Se você acabou de assistir com a gente o vídeo de despolarização, você tem que obrigatoriamente assistir o vídeo de repolarização e o papel do potássio. Quer saber mais? Assiste o vídeo. Eu expliquei que o neurônio era uma das células do sistema nervoso, e que essa célula do sistema nervoso tinha carga elétrica em repouso, menos 70 milivolts. Olha lá, ó, menos 70 em repouso. Aí eu disse que tem íons dentro e íons fora. E a partir do estímulo, esses íons eles poderiam entrar ou sair da célula. Mas fazem isso por canais específicos, ó, como por exemplo o canal específico para o íon sódio. Eu disse que o sódio é o primeiro íon a entrar na célula após um estímulo. Disse que se você aplicar um estímulo no neurônio, seja ele visual, seja ele tátil, seja ele auditivo, esse neurônio que estava em repouso, ele vai começar a abrir alguns canais ao longo da sua membrana. E o principal canal, o primeiro canal a se abrir era o sódio, o canal para o sódio. Só que o sódio, quando entra, ele tem carga elétrica positiva. Então, assim que ele entra, ele leva com ele carga elétrica positiva. Mas o neurônio em repouso, vou botar um Rzinho aqui, eu já botei lá, mas vou deixar aqui uma referência para você. O neurônio em repouso tem essa carga elétrica de menos 70. Mas se começa a entrar íon sódio levando carga elétrica positiva, o que vai acontecer com esse neurônio? Ele vai permitindo o influxo de sódio, a entrada de sódio, e vai levando para a positividade, porque o sódio é carga elétrica positiva. Se chegar nessa condição elétrica de menos 55 milivolts, o neurônio alcança o limiar de excitabilidade. O que quer dizer isso? A partir do momento que ele chega nessa condição elétrica, ele vai permitir a abertura de vários canais, todos os canais ao longo da membrana celular. Canais para quem? Para o sódio. Por isso que, entrando um monte de sódio, o neurônio chega a ficar até positivo. Repara que ele era negativo. Por isso que o nome que se dá a essa fase é a despolarização. Sai do negativo e vai para o positivo. Perdeu a polaridade. Era negativo, passou a ser positivo. Tá legal? Esses canais de sódio aqui que se abrem são canais chamados voltagem dependente. Ou seja, para eles abrirem ou fechar, depende da voltagem. Então, o que promove a abertura de vários canais de sódio ao longo da membrana? Menos 55 milivolts. Se entrar sódio suficiente e alcançar menos 55, os canais de sódio eu disse que vão se abrindo, certo? Agora veja que interessante. Quando vai se aproximando de mais 40 milivolts a carga da célula intracelular agora, os canais de sódio vão se fechando. Então agora começa a fechar, chegando próximo de mais 40 aqui, ó, começa a fechar os canais de sódio porque eles respondem à voltagem. E mais 40 significa que esses canais de sódio vão se fechar. E aí outros canais começam a se abrir. Que canais começam a se abrir? Em resposta ao fechamento do sódio, começa a abrir. Então, mais 40 fecha sódio, mais 40 abre, cadê ele? Aqui, ó, abre o potássio. Vamos abrir o canal de potássio. Aqui, ó. Agora vai abrir potássio. Abriu. Quando abre potássio, quem tem mais doa para quem tem menos. Então, potássio sai. E levando carga elétrica o que para fora? Positiva. Então vamos fazer o quê? Se eu jogar carga elétrica positiva para fora, olha o que acontece com o meu neurônio. Ele vai repolarizar.